Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. A lição de hoje tem como tema as promessas de Deus para a igreja. O texto áureo fala-nos da seguinte forma: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. A verdade prática: as promessas de Deus para a igreja são promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. O texto da leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20, e também Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18, e Atos, capítulo 1, versículo de 6 a 8. Antes da gente entrar no corpo, exatamente da nossa lição, visto que é uma lição muito importante, pois trata-se de nós, que fomos comprados pelo sangue de Jesus, né? Somos o corpo e Jesus a cabeça da igreja. Então, como é uma lição que diz respeito a nós, na lição passada, estudamos as promessas relacionadas a Israel. Hoje, porém, estudaremos a lição que tem a ver conosco, nós que somos a Igreja de Cristo. Muito bem. O texto da leitura bíblica em classe, em Mateus capítulo 28, aqui, esse texto, versículos de 18 a 20, é conhecido como o texto da grande comissão. E alguém poderia me perguntar: pastor, tanto no texto da grande comissão, né, Mateus 28, como em Marcos capítulo 15, onde Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho, o ide do Senhor, bem como também em Atos capítulo 1, né, a pergunta que não quer calar é, por exemplo, aqui em Mateus 28, por exemplo, e chegando Jesus falou dizendo: é-me dado todo poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Alguém poderia me perguntar, e realmente cabe essa pergunta: onde está a promessa da grande comissão? Promessa essa que se refere à igreja. Onde está? A pergunta está exatamente nos verbos. Desculpa. A promessa está exatamente nos verbos. Quando diz assim, versículo 20 de Mateus 28, e eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui, Jesus faz uma promessa. Primeiro ele manda, primeiro ele ordena, ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Depois ele, em Mateus 28, aqui no caso, diz assim, ide, ensinai todas as nações, batizando-as. Tudo isso aqui é ordem, é mandamento do Senhor Jesus, tá? É ordenança do Senhor Jesus. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Isso aqui não é promessa. Isso não é promessa. Isso daqui é mandamento, é ordenança. Mas quando ele termina a ordenança, ele faz uma promessa. Todas as ordens do Senhor Jesus, elas são acompanhadas de promessas. As ordens do Senhor são acompanhadas de promessas. E nesse caso aqui, a promessa do Senhor é: estou convosco. Daria muito para falar aqui. O verbo estou, o verbo estar, sempre no presente. Não estarei, estou convosco. Sempre. Sempre no presente. Você acorda, ele está com você. Você anda, ele está com você. Se viaja, ele está com você. Sempre presente. O Senhor está conosco. E está até quando? Até a consumação do século. É a promessa. E detalhe, eu estou convosco. Não estou com você, é convosco.
Convosco é a igreja. É plural, é coletivo. Eu estou convosco. Essa promessa é para quem faz parte da igreja. No decorrer da lição, eu vou explicar bem sobre a igreja. E aqui é uma promessa que ele faz para a igreja. Antes de fazer a promessa, o Senhor Jesus ele emite a ordenança: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero muita atenção aqui agora, por favor. Muita atenção. Redobre a sua atenção para isso que eu vou falar. É comum nós vermos nas igrejas até pastores fazendo oração errada. Fazendo oração errada. Você já viu pessoas orando em nome do Pai? Oh, meu Deus, eu te peço isso em nome do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo. Já viu alguém orar assim? Erradíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está aqui Mateus 28, versículo 19. Isso não é uma oração. Isso aqui é a forma batismal. É errado. Vou repetir. É erradíssimo. Permita-me usar o superlativo. É erradíssimo orar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É quem não conhece Bíblia. É quem não sabe. Se a pessoa não sabe nem orar, imagina essa pessoa pregando. Você entendeu? Errado, 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 errado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a forma batismal. Jesus nunca ensinou ninguém a orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, sim, quando ensinou a orar, e o próprio Jesus diz, lá em João, capítulo 14, versículo 13, está escrito: tudo que pedides ao Pai em meu nome, crendo, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora veja, tudo que pedides ao Pai em meu nome, a oração é em nome de Jesus, não é em nome de Pai, de Filho e do Espírito Santo. Isso é errado, falta de Bíblia, gente. Olha, eu fico bravo, tá? Muito bem, uma primeira coisinha que gostaria de compartilhar aqui contigo. Depois, a leitura bíblica em classe está em 3 livros, né? No caso, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, e aqui eu fiz a pergunta: onde está a promessa? Em Mateus está quando Jesus declara: eu estou convosco todos os dias. E em Marcos? Marcos, outra promessa para a igreja que o Senhor faz em Marcos, aqui, capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado, aí Jesus diz, será salvo. Aí já agora no futuro. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Promessa que Jesus faz. Promessa para a igreja. Ele promete tanto salvar os que creem, mas ele também promete condenar os incrédulos. Condenar desobediente. É isso. Quem crê vai ser salvo. Quem não crê, está condenado. Promessa. E ele vai cumprir. Finalmente, em Atos 1 e 8, diz: mas recebereis, falando para a igreja, a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui, nós temos uma promessa do Senhor de mandar poder na igreja. Então, é por isso que nessa lição nós vamos estudar sobre estas importantíssimas promessas do Senhor Jesus à igreja. O comentarista da nossa lição, na introdução, eu penso que ele não foi feliz, com muito respeito ao pastor Elinaldo Renovato, um pastor renomado em nosso campo, em nossa igreja, em nossa denominação. Mas ele não foi muito feliz, como na introdução, quando ele coloca aqui: a igreja de Cristo é a portadora das promessas gloriosas de Deus. Corretíssimo. Mas aí ele se equivoca aqui quando fala assim: ela foi idealizada pelo Pai. A igreja não foi idealizada apenas pelo Pai. A igreja foi idealizada por Deus. O Deus triuno. O Deus verdadeiro. Tanto é que ele não cita nenhum texto bíblico aqui
Porque não tem. Tá? É um pensamento. A igreja foi idealizada. A igreja não foi idealizada. A igreja é um projeto, é um plano de Deus, do Deus triuno. Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, ele deu sua vida por ela. Então a igreja, ela está nos planos do Deus triuno, tá? Muito bem. No ponto 1 da nossa lição, está assim: a natureza da promessa de Deus para a igreja. E a primeira natureza da promessa de Deus para a igreja é que a promessa de Deus, a promessa de sinais sobrenaturais. Na grande comissão, né, quando Jesus, aqui nesse texto de Mateus, quando Jesus fala, eu estou convosco, já em Marcos, estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, em meu nome, pegarão em serpentes, imporão as mãos sobre os enfermos, curarão, falarão novas línguas, são sinais sobrenaturais que o Senhor prometeu para a igreja, são promessas para a igreja. Agora, eu confesso que eu fico estarrecido, eu fico sem entender como que alguém deixa uma igreja tão bíblica para seguir igrejas incompletas, igrejas que não creem nos sinais, expulsação de demônios, na cura divina, na imposição das mãos, né, para a cura divina, no batismo com o Espírito Santo, com evidências de falar em línguas. Pessoas não creem, sendo que isso é uma promessa genuína da igreja. Uma igreja sem estes sinais, novas línguas, cura de enfermos, profecias, milagres, uma igreja sem esses sinais, é uma igreja que prega o evangelho incompleto. É uma igreja manca. Manca. Então, isso aqui é um sinal da igreja. Não tem como fugir disso. Jesus falou, estes sinais seguirão os que creem. Quando ali ele estava nomeando a grande comissão. Quando ele estava ali por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ele estava estipulando a igreja, fundando a igreja, dizendo da missão da igreja. Então, é promessa que Jesus faz para a igreja, que a igreja seja uma igreja poderosa na manifestação dos dons. Tá? A segunda questão da natureza da igreja é a promessa de revestimento de poder, como eu disse, em Atos 1 e 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, olha lá, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Vós quem? A igreja. E semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, veja lá, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, uma igreja poderosa no Espírito Santo. O terceiro ponto da lição, o comentarista aqui também equivoca-se, quando diz assim, promessas espirituais para uma instituição espiritual. A igreja não é instituição. Aqui o comentarista também desliza um bocadinho. Não é instituição. A igreja, ela é um organismo vivo. A igreja, cuja as promessas espirituais são feitas para ela, não é para a instituição. É para a igreja corpo de Cristo. É a igreja, como nós dizemos, corpo místico. É a igreja invisível. É a igreja composta por todos os salvos. É o corpo espiritual. São aqueles lavados, remidos pelo sangue do Senhor, que não tem nada a ver com instituição. Instituição é humana. Instituição é terrena. Mas o corpo de Cristo, ele é espiritual e vai habitar nas mansões celestiais. Porque então, são valores espirituais, ok? O segundo ponto da nossa lição diz assim, as promessas de Deus para a igreja. Primeira promessa. Então, em primeiro lugar, nós vimos a natureza dessas promessas, que são sinais sobrenaturais, que são revestimentos de poder e que são promessas para o corpo espiritual.
da igreja, e não a instituição, tá? Ok. Aí o segundo ponto fala assim, as promessas de Deus para a igreja. A promessa de vida eterna. Quem faz parte da igreja é uma promessa, a vida eterna. Quem crer for batizado será salvo, ó, vida eterna. Quem não crer será condenado, perdição eterna. Tá vendo? Promessa de poder, nós já falamos de milagres, de sinais. Promessa de glorificação do corpo. Ora, aí quem faz parte da igreja, Paulo, ele orientando sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, fala que o que é mortal se revestirá da imortalidade. Então, Paulo está falando aqui da glorificação do corpo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16, Paulo diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Então aqui está falando da glorificação, da transformação do corpo. O corpo será um corpo glorioso, igual o corpo de Jesus. Nós não seremos Deus como Jesus é, mas nós teremos o corpo semelhante ao de Jesus, porque seremos transformados e glorificados, ok? Teremos um corpo glorioso, à semelhança do corpo de Jesus. É isso uma promessa para a igreja, de ressuscitar, de ter o corpo glorioso, de ser arrebatado, de encontrar com o Senhor nos ares. Todas essas promessas fazem parte apenas para a igreja. Quem for igreja vai subir. Agora veja, no texto áureo, diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 18, eu também te digo que tu és Pedro. Palavras de Jesus. Te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vale a pena parar um pouquinho aqui para explicar o que é igreja. Igreja não é uma instituição, como aqui o comentarista assim tentou dizer, não é isso. A igreja ela é o organismo vivo de Jesus. A igreja ela é o corpo. A igreja ela é a noiva de Cristo. A igreja ela é o edifício de Cristo. Tanto é que Jesus usa essa palavra, edificarei a minha igreja. Antes de Jesus nascer, o termo igreja não existia na Bíblia Sagrada. A primeira vez que aparece esse nome igreja, que vem do grego eclesia, que significa reunião de pessoas chamadas por Cristo, tá? Então, igreja é uma reunião de pessoas que se reúnem para tratar acerca de Jesus. E a igreja, ela tem 3 missões principais. Primeiro, a igreja, a razão da igreja, ela existe para adorar. Ela se reunida para adoração, para culto. Inclusive, o apóstolo Paulo, falando do culto em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, né, Paulo diz assim, quando vos reunis, né, no culto, reunis ali para um culto, um tem salmo, tem hinos, tem profecia, olha lá. Então, está falando do ambiente do culto. Então, a igreja, ela é o corpo. Então, no corpo a gente tem braço, tem perna, tem mão, tem... Entende? Então, eu não sou a igreja. Eu sou um membro da igreja. Eu pertenço a esse corpo. Se eu não reunir, eu não sou a igreja. Porque o próprio nome igreja significa reunir. Quando eu não reúno, eu sou um membro fora do corpo. Então, eu deixo de ser igreja. Para eu ser igreja, eu preciso reunir. Não tem esse negócio, eu sou a igreja, sirvo a Deus em casa. Isso é a maior mentira do diabo. Isso é um plano preparado lá no inferno por demônios para poder sabotar alguns crentes, algumas mentes. Sabota. Porque a pessoa pensa que é igreja e no fundo não é igreja.
Porque não congrega. Porque não se reúne. Igreja, obrigatoriamente, a partir do próprio nome, significa reunião. E a igreja vai reunir sempre, a ponto de quando houver o arrebatamento, Jesus vier buscar a igreja, ninguém vai chegar lá na frente. Nós vamos nos reunir nos ares, vamos nos encontrar, vamos reunir nos ares, e o Senhor levará, porque o Senhor não vai levar indivíduo, Ele vai levar a igreja. Nós vamos formar o corpo nas regiões celestiais, pessoas de todos os povos, raças, tribos, línguas, nações, todas as partes do mundo. Pessoas subirão ao soar da trombeta. Glória a Deus. Ao som da voz do arcanjo. O dia glorioso. E Jesus vindo, descendo nas nuvens do céu, a encontrar-se com quem? Com a sua noiva. Com a sua igreja. Então, se você quer ser igreja, você precisa reunir. Isso é ser igreja. Agora veja, no textual, como eu estava dizendo, Jesus falou, eu te digo que tu és Pedro. A palavra grega ali, Petros. Te digo que tu és Petros. Mas sobre esta Petra, e agora ele muda de palavra, esta, no feminino, tu és Pedro, Petros. Mas sobre esta Petra, como se estivesse apontando para ele, sobre esta Petra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O próprio Pedro, na sua carta, ele fala que Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, que os edificadores rejeitaram. Então, a pedra não é Pedro. Primeiro, seria um erro gramático, um erro ali de literatura mesmo. Petros e Petra. Jesus fala assim, sobre esta Petra que eu edificarei a minha igreja. Não é sobre Petros, é sobre esta Petra. Edificarei a minha igreja, apontando, como se estivesse apontando para si. Te digo que tu és Pedro, mas sobre esta Petra. Petra significa montanha de pedra. Cadeias de montanhas. Cadeias uma montanha, uma grande montanha, cadeias de montes, né, de pedra. Então, rocha. Petra é rocha. Ao passo que Petros é um pedaço de pedra, fragmento de pedra. Jesus jamais edificou a sua igreja sobre um homem falho, mortal. Jesus ele edificou a sua igreja sobre si mesmo, que é a pedra angular, a pedra de esquina. Ok? É muito importante que tenhamos essa consciência. Pedro não é a pedra é Cristo. Tá? Muito bem. O terceiro ponto da nossa lição diz assim, condições para viver a promessa de Deus. Primeira condição, é preciso crer. Quem crer for batizado será salvo. Sem fé, o escritor aos Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, deve crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, diz o escritor aos Hebreus. Muito bem, condições para viver as promessas, é preciso crer. Segundo, é preciso ser fiel. Ninguém infiel verá as promessas de Deus, receberá as promessas de Deus. Não, tem que ser fiel. Como o Senhor disse a uma das igrejas lá em Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em terceiro lugar, terceira condição, a primeira é preciso crer, a segunda é preciso ser fiel e a terceira é preciso obedecer a Deus. Sem obediência, ninguém alcança as promessas. Lembra de Abraão, quando Deus fala para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, em ti serão benditas as nações da terra, eu farei de você uma grande nação. Ó, se Abraão não obedece, ele recebe a bênção? Não. Então, para nós alcançarmos as promessas, nós precisamos obedecer. Sabe por que tem muita gente que não recebe promessas?
Deus faz promessa na vida deles. Sabe por quê? Porque não obedecem. A promessa é seguida de obediência. Quem obedece, alcança as promessas do Senhor. Então, portanto, nessa lição, as promessas da igreja, quais são as promessas principais para a igreja? Primeiro, promessa de salvação, de vida eterna. Segundo, promessa da igreja viver debaixo do poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis testemunhas. E como Jesus também diz lá em Marcos, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se alguém beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E falarão novas línguas. Olha só, tudo isso pelo poder do Espírito Santo. Então, promessa, vida eterna, salvação. Outra promessa, debaixo do poder de Deus. E por fim, uma das principais promessas é que nós vamos ser transformados. Nossos corpos receberão corpos, receberão uma transformação e nós teremos um corpo glorioso, imortal. Nós subiremos ao encontro do Senhor e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, glória a Deus, num corpo glorioso. E o que é isso? Promessa. Promessa a quem? A igreja. A igreja será arrebatada. A igreja, enquanto não é arrebatada, aqui na terra caminha debaixo da manifestação do poder sobrenatural de Deus, debaixo das bênçãos de Deus. Você quer andar debaixo da bênção de Deus? Corra e faça parte da igreja. Se você fizer parte da igreja, você vai viver uma vida vitoriosa. Se você não fizer, você está fora das bênçãos de Deus. A gente lamenta, seu destino não é o céu. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fale mais e melhor em nossos corações. Na nossa próxima aula, vamos estudar sobre promessa e obediência. Ali, vamos estudar os segredinhos da obediência para alcançar promessas. Mas hoje, a nossa lição é as promessas de Deus para a igreja. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.